A palavra de Deus nos ensina que devemos melhorar enquanto pregadores à medida que o tempo passa. Isso é esperado por qualquer pessoa que executa qualquer atividade, seja uma atividade profissional ou doméstica. Imagina-se que uma dona de casa consiga cozinhar melhor à medida que o tempo passe, que a sua comida fique mais gostosa, mais saborosa. Imagina-se que um profissional tenha mais habilidade, mais técnica à medida em que exerce a sua profissão ao longo de vários anos. E imagina-se também que o pregador melhore a qualidade da sua pregação à medida que o tempo passe. Inclusive, isso é literalmente expresso pelo apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, onde ele diz o seguinte: capítulo 4, verso 15: Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Todos possam ver teu progresso. Então, o progresso em relação a essas coisas que está sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo é em relação à pregação. No versículo 13, por exemplo, Paulo diz: Enquanto aguardas a minha chegada, dedica-te inteiramente, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, a pregação é descrita aqui em três momentos, no versículo 13: leitura, exortação, que era uma oportunidade que o rabino ou o dirigente da sinagoga dava na sinagoga para qualquer homem presente fazer o que hoje os pentecostais chamam de saudação. E ensino ou doutrina era o que nós chamamos hoje de pregação propriamente dito, tá? O sermão. E a leitura era uma passagem que o próprio dirigente preparava e chamava alguém para ler essa passagem publicamente, tal como aconteceu com Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 4, na sinagoga de Nazaré. Tá? Então, Deus espera que os seus filhos, que os seus pregadores, melhorem na pregação à medida que o tempo passe. E é interessante que há uma forma de medir isso e uma forma de acordo com as Escrituras. Quanto mais profundo nós ficamos no conhecimento da palavra de Deus, espera-se que a gente consiga comunicar com a clareza muito maior e com uma aplicação muito mais contextualizada que fale às necessidades do povo, seja o que quer que seja, porque a palavra de Deus, ela mesma é eficaz quando corretamente pregada e as pessoas conseguem aplicá-la, porque terão entendido a palavra de Deus e aí sim o remédio será aplicado à vida de cada um deles. Na verdade, a palavra de Deus é sempre eficaz. Eu estou dizendo nesse sentido de que ela é eficaz quando a gente consegue aplicar na nossa vida, porque ela é eficaz para a nossa vida a partir desse momento, tá bom? Então a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Estou lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. E a palavra de Deus faz tudo isso no coração do crente. Para quê? Com qual objetivo? A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Aqui é uma referência ao homem de Deus, era um título próprio para os profetas do Antigo Testamento, mas aqui se aplica a todos os cristãos, não somente a homens, nem somente a pregadores, tá? A todos os cristãos, homens ou mulheres, adultos ou crianças, jovens, idosos, enfim, para todos, tá? Então, Deus espera que a pregação da gente, a minha e a sua, seja melhor, que todos possam ver o nosso progresso, que seja notório para a glória de Deus, porque quanto melhor nós pregamos, quanto mais nos dedicarmos à pregação para fazer boas mensagens, boas pregações, mais o nome do Senhor será glorificado, mais o povo será edificado, mais o povo aprenderá a palavra de Deus. Então, nada de fazer sermão água com açúcar, mal preparado. Sermão não é apenas ler a Bíblia. Na verdade, sermão é muito mais que isso. Eu tenho 2 livros onde eu trato a questão do sermão, esse aqui, Pregando como Apolo, que é mais recente, e esse maior,
Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação, e no capítulo próprio sobre contextualização, capítulo 17, eu trago uma expressão capítulo 16, melhor dizendo, uma série de apontamentos do Millard Erickson. E ele diz que pregação não é apenas ler a Bíblia, mas explicá-la contextualmente. Millard Erickson, um grande teólogo sistemático, batista, ainda vivo, né? Já está velhinho, mas está vivo ainda, diz o seguinte: ser bíblico geralmente não significa repetir as palavras das Escrituras exatamente como foram escritas. Aliás, repetir com exatidão as palavras das Escrituras pode ser o mesmo que tornar a mensagem bem antibíblica. Um sermão bíblico não consiste exclusivamente em sucessivas citações bíblicas. Aliás, tem muita gente que faz isso, cita a Bíblia, cita, e aquele sermão chato, porque não consegue encaixar uma passagem com a outra, não consegue contextualizar, não consegue entregar uma mensagem, tá? E Millard Erickson segue dizendo: em vez disso, envolve interpretação, paráfrase, análise e reintegração dos dados, aplicando-os a determinada situação. Apresentar uma mensagem bíblica é dizer o que Jesus, ou Paulo, etc., né, qualquer autor bíblico, diria hoje diante de nossa situação. Na realidade, Paulo e Jesus nem sempre apresentavam a mesma mensagem do mesmo jeito. Eles adaptavam o que tinha para dizer aos ouvintes, valendo-se de nuances de sentido levemente diferentes para contextos distintos. Exemplo disso pode ser encontrado nas cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, que tratam basicamente do mesmo assunto, mas com pequenas diferenças. Então, se você quer aprofundar um pouco mais, entre em contato, adquira esse livro, Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação, para você ser um pregador ainda melhor. Então, assim, queridos, na meditação de hoje, eu quero estimulá-lo a que você dê o seu melhor na hora da pregação. John Stott dizia que sermãozinho produz cristãozinho. Se você quer que os seus ouvintes, os irmãos da sua igreja e os demais por onde você prega e exerce seu ministério, sejam de fato abençoados, edificados, cresçam no temor do Senhor, sejam instruídos pela palavra de Deus, e isso ocorra através do seu ministério de pregação, você precisa se dedicar mais à pregação do que se dedica hoje. Dedique-se mais, estude mais, faça mais cursos bíblico-teológicos, leia mais a Bíblia, leia mais comentários bíblicos, converse com mais pessoas mais bem instruídas do que você. Pergunte para sua esposa se o seu sermão tem sido bom. Uma dica muito interessante, pode ser interessante para você, foi muito bom para mim, foi quando eu comecei a gravar as minhas mensagens. Eu comecei a gravar em vídeo e também em áudio. Áudio hoje em dia é muito mais fácil, né? Basta colocar o telefone para gravar e colocar no púlpito e depois você pode se ouvir. E aí eu comecei a ouvir minhas próprias mensagens, a ver alguns vídeos também, sempre que possível, das minhas próprias pregações, e eu percebi que eu era muito ruim. Eu percebi que eu não era tão bom quanto eu achava que era. E aí eu disse: puxa, não é isso que eu quero melhorar nessa pregação e eu vou me esforçar para isso. Então eu comecei a corrigir meus próprios erros, me esforçar para que isso acontecesse. E comecei a pedir o feedback da minha esposa, que na época era minha namorada ainda. E ela foi dando o feedback, foi explicando, disse: olha, eu quero que você preste atenção nisso, naquilo outro, pregação é assim, pregação é assado, porque por melhor cristã que ela seja, a pregação envolve conhecimento técnico. Então eu capacitei ela para que ela pudesse me analisar. Em primeiro lugar, me analisar. Depois, claro, analisar outras pessoas também, porque faz muito bem isso, tá? Então isso foi muito bom. Eu cresci muito desde que comecei a me ouvir. No começo é meio chato, você se ouvindo, você tem um pouco de irritação em ouvir a própria voz, mas depois você acaba se acostumando e sabe que as pessoas vão para a igreja para ouvir o seu sermão. Não tem nenhum problema de você se ouvir. Pelo contrário, quanto mais você se ouvir, mais você vai perceber seus erros e vai poder ter a oportunidade de começar a se corrigir, tá? Então, cresça no conhecimento da palavra de Deus
e cresça também na pregação bíblica. Faça sermões bem elaborados. Um melhor sermão, o mais bem elaborado, é aquele que explica com a maior clareza as profundidades da palavra de Deus, tá? Se você consegue explicar questões profundas da palavra de Deus com muita clareza, provavelmente você está no caminho certo. Então tenha uma boa teologia, uma boa doutrina, mas também uma boa oratória, uma boa maneira de se comunicar, tá? E depois eu vou falar aqui para vocês também outros aspectos da pregação, que envolvem mais questões de oratória, enfim, questões que a gente deve aprender sempre. A gente está sempre em aprendizado em muitas questões na vida. Dedique-se para que todos possam ver o teu progresso. Que Deus te abençoe e até a próxima.